dando continuidade ao período histórico chamado de Idade Média e o sistema feudal, ou seja, o feudalismo, onde irei finalizar com o segundo momento do tema política e sociedade medieval. Então, este vídeo é a segunda e última parte do tema política e sociedade medieval. A gente sabe que a sociedade medieval era uma sociedade de pouca mobilidade social e sua base econômica era na agricultura, onde quase não existia a troca de moedas e o trabalho era servil, com uma grande influência da Igreja Católica em todo aspecto cultural, econômico e religioso. Um outro aspecto importante também, que é determinado pela própria sociedade medieval, é a cultura medieval. Precisamos entender que esse período, que compreende do século V ao século XV da Era Comum, que são quase 1000 anos de Idade Média, corresponde à formação de uma cultura que vai ser a formadora do homem europeu medieval. O homem europeu medieval vai estabelecer suas características mais primordiais que vai ser resgatadas até hoje, nesse período. Não é à toa que é um período tão estudado pelos historiadores europeus, principalmente na França, porque é ali, de fato, que você nota na Idade Média a gênese, ou seja, o nascimento do homem europeu que posteriormente que vai surgir e formar os Estados nacionais. Ou seja, ali da Europa Ocidental, porque existe a história da Idade Média da Europa Ocidental, como também existe a história da Idade Média da Europa Oriental, que aqui a gente estuda na Europa Oriental o Império Bizantino, mas isso é conteúdo muito complexo, que requer outra videoaula totalmente específica só para esse momento da história da Europa Oriental, que é o Império Bizantino. O período medieval da Idade Média é um período, um recorte histórico muito rico, de vários elementos culturais, por isso que não se pode mais dizer Idade das Trevas, porque é como se rotulasse de uma forma pejorativa a Idade Média. É como se ela não tivesse cultura e elementos culturais que contribuísse para a história da humanidade e seu desenvolvimento. A gente sabe que todos os períodos da história da humanidade foram importantes e contribuíram significativamente para o desenvolvimento e a história da humanidade, seja ela negativa ou positiva. O termo Idade das Trevas surgiu na época do Renascimento, quando os pensadores renascentistas tinham uma visão negativa da Idade Média, que consideravam uma interrupção da cultura clássica. O que é cultura clássica? A cultura clássica é aquela cultura que foi influenciada pela Grécia e por Roma antiga. A filosofia, a arte, a literatura e a arquitetura, que posteriormente deu a fusão da Grécia com Roma, que é chamado de greco-romana. Mas também é conteúdo para outro vídeo específico, porque também é um período da história muito complexo e longo. Então, agora vamos para as características centrais culturais medievais. São elas: o teocentrismo e a arquitetura medieval. Aqui eu tenho teocentrismo. Teo quer dizer Deus. Centrismo quer dizer centro de todas as coisas. Ou seja, Deus como centro de todas as coisas. Então, durante a Idade Média, o personagem Deus era visto como centro de tudo, a explicação para tudo. Tudo girava em torno do personagem Deus de Israel, já que existe aproximadamente mais de
330 milhões de deuses. Aqui está se referindo ao Deus de Israel. Então, se caísse uma folha ao chão, a explicação era Deus. Ainda hoje existem pessoas que ainda têm esse mesmo pensamento retrógrado e antiquado, infelizmente. E dentro deste contexto, a igreja dominava, tinha poder e dominava tudo. A economia, a política e a sociedade era controlada pela igreja, já que era vontade divina. Não é à toa que o clero ficava no topo da pirâmide, com o maior poder clerical. O Papa, onde a Igreja Católica determinava esse teocentrismo com muita rigidez. Deus está na educação, onde o clero pertence à classe de professores, onde as primeiras universidades e faculdades na Europa são formadas e controladas pela Igreja Católica, onde a intelectualidade do homem medieval é centralizada no teocentrismo. É onde também vem o controle social, porque as funções de cada grupo social, de cada estamento social, vão ser determinadas pela a educação teocêntrica, ou seja, pela vontade do clero. É ele que determina quem reza, é ele que determina quem batalha, é ele que determina quem trabalha. De fato, o teocentrismo tem um controle e um poder social, político e econômico muito grande durante a Idade Média. Para você ter uma ideia, uma noção, todos os materiais de estudos das universidades medievais eram de cunho religioso e controlado ou controlada pela igreja, onde os monges copistas passavam ali suas vidas inteiras copiando artigos, copiando papiros e, inclusive, traduzindo para outras línguas. Onde também a sociedade medieval tinha uma fortíssima crença na Santíssima Trindade, ou seja, a doutrina da Santíssima Trindade, ou seja, na crença de 3 deuses. Na verdade, isso é um politeísmo. O politeísmo é a crença em mais de um Deus. O engraçado, a religião cristã, que é o cristianismo, ela é diferente do judaísmo e do islamismo, que também são religiões monoteístas abraâmicas. Mas o cristianismo é diferente porque trabalha com 3 divindades, onde no judaísmo e no islamismo trabalham com um único Deus. No judaísmo é o Deus de Israel e no islamismo é Alá, não existindo outros deuses além deles, no judaísmo e no islamismo. Já no cristianismo é uma confusão. Ninguém sabe qual é o Deus do cristianismo. Se é o Deus de Israel, se é o Jesus romano ou o Espírito Santo, que é um pombo. Enfim, a Santíssima Trindade é a crença em 3 divindades, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 deuses, na verdade. Vai entender o cristianismo? E um detalhe, a doutrina na Santíssima Trindade só era forte na Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Europa Ocidental. Já na Igreja Católica Ortodoxa do Império Bizantino da Europa Oriental, não era tão forte e tão aceitável. Mas, mesmo assim, até hoje também acreditam. E também dentro do contexto religioso medieval, temos a escolástica, que é uma filosofia didática pedagógica de ensino da Igreja Católica, naquele contexto, ou seja, é a filosofia educacional do homem medieval guiado pelo clero, estabelecendo o conjunto de disciplinas que vão ser estudadas nessas igrejas, nessas escolas medievais. Isso é mais comum já na chamada Baixa Idade Média, ou seja, já no finalzinho da Idade Média. O objetivo principal da escolástica
era manter o controle social através do ensino nas universidades, controladas pela Igreja Católica. E, por fim, temos outro ponto importante da cultura medieval, a arquitetura. Quando falamos em arquitetura, estamos falando diretamente em arte, onde temos várias estruturas arquitetônicas referente a tal período histórico. E a Idade Média também não é diferente, é rica na arte arquitetônica. A arte arquitetônica medieval é formada em dois estilos arquitetônicos: o estilo românico até o século X e o estilo gótico até o século XV da Era Comum. O estilo arquitetônico românico tem característica da arquitetura do Império Romano. O design da arquitetura românico tem mais um estilo geométrico, que é mais quadrada, e um estilo também mais militarizado, parecendo grandes fortalezas de militares, onde são compostos por muros mais altos. Então, ali há um grande interesse de transformar esses prédios em elementos de fortalezas de fortalecimento, porque nesse período ainda existiam muitas invasões bárbaras ou germânicas, que ainda continuaram ocorrendo na Alta Idade Média. Então, esses designs desses prédios estilos românico eram construídos assim para resistir às invasões estrangeiras. E, por fim, temos o último estilo arquitetônico medieval, o estilo gótico. Esse estilo gótico arquitetônico medieval não é o mesmo estilo gótico de hoje em dia, onde as pessoas usam roupas escuras, lápis preto no olho e batom preto na boca e tatuagem. Esse gótico arquitetônico só é um estilo de design arquitetônico específico da Idade Média. O modelo do design dessa estrutura arquitetônica gótica eram prédios com torres pontiagudas, as bordas sempre presentes, os vitrais sempre coloridos para estabelecer uma boa iluminação interna e pouca iluminação artificial em uma catedral gótica. O interior dela é mais escuro. Ampla utilização de gárgulas, que era um elemento que sempre fazia lembrar que o pecado está sempre presente. O gárgula tinha essa função, uma figura com característica diabólica, que era utilizado para sempre lembrar os fiéis que o pecado está logo ali. Lembrando que a Catedral de Notre-Dame é um verdadeiro exemplo de arquitetura gótica. Aliás, o rei da dinastia carolíngia Carlos Magno foi coroado pelo Papa como rei da dinastia carolíngia. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.